Fala, guerreiros e guerreiras, beleza? Tudo bem? Tranquilo? Xande Pantoja com vocês, né? Hoje tem pré-jogo agora do Fluminense Corinthians, mais tarde, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Um joguinho chato pro Fluminense, é um timezinho que o Fluminense tem dificuldade até para vencer. Dentro de casa nem tanto, né? Mas fora de casa temos algumas dificuldades de vencer o Corinthians. É um algozinho, né? O Corinthians conta com isso para o Mano conseguir a primeira vitória no clube, né? Ele que vem de derrota aí na Sul-Americana, um empate no final aí contra o Flamengo. Então, Fluminense voltando de data FIFA geralmente não volta muito bem, né, gente? Eu não sei se é bom ou se é ruim falar isso, né? Mas quando a gente não volta bem no primeiro jogo, a gente volta bem nos outros jogos. Então, como a final é mais no dia 4, se a gente for mal hoje, pelo menos a gente sabe que a sequência deve ser melhor. Fluminense aí que, teoricamente, foi ajudado pelo Vasco ontem, né? O Vasco venceu o Fortaleza por 1-0, mas foi prejudicado pela vitória do Atlético Paranaense. Tem tudo aí pode chegar até o G4, dependendo dos resultados de Flamengo e Cruzeiro e de Santos e Red Bull, né? Se Santos e Cruzeiro ganharem e nós vencermos, a gente passa, né? Chega ali, passa aí no número de vitórias, se não me engano. Então a intenção hoje é ganhar, né? O último jogo no Maracanã antes da final, em meio a essa polêmica toda com o Flamengo, isso aí é assunto para outro vídeo. Então vamos falar aqui do pré-jogo, tá? Tamo junto, vem comigo. Canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida Tricolor. Vamos falar do pré-jogo hoje, 9h30 da noite. Premiere, tá, gente? Tamo junto. Não esquecer, né? Você que já me conhece, já sabe que esse vídeo é sobre pré-jogo. Inscreva-se. Xande Pantoja com vocês, canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida Tricolor. Tá ansioso pro jogo dia 4? Eu também tô, né? Até lá, tem jogos do Fluminense, a gente vai falando aqui sobre os jogos, sobre notícias do Fluminense. Eu não postei muita coisa essa semana, tem muita notícia que não valia a pena, tem umas que valem a pena, eu vou colocar aqui, mas tem muita bobeira também, né? Sobre jogo, sobre certas coisas, mas eu tô produzindo mais alguns vídeos aqui pro canal para vocês, então inscreva-se, deixa seu like, compartilha esse vídeo com mais amigos, ative as notificações em todas. Se você já é inscrito, traga mais um tricolor, vamos chegar aos 1.000 inscritos, 2.000 inscritos para sortear aquela camisa do Flusão original para você. Vamos tentar sortear isso antes da final, gente. Me ajuda. Vamos chegar aos 1.000 inscritos. Fale com seus amigos, seus parentes, seus pais. Vamos chegar para a gente sortear essa camisa na final ou antes da final, se Deus quiser, rumo à glória eterna. Então, vamos falar do pré-jogo. Começar a falar do pré-jogo. O Fluminense aí que vem aí no Campeonato Brasileiro, podia estar vindo melhor, né? Podia já estar com 44, diminuir um pouco a diferença do Botafogo, botar um fogo nesse campeonato, mas realmente o Botafogo que ontem ganhou o América Mineiro, né? O América Mineiro que não fez uma má partida, tiveram algumas chances de gol. Para falar a verdade, eu tinha até falado no outro vídeo anterior, se vocês não viram, confira aí. O pessoal falando do Adrielson, que o Adrielson tinha que ser convocado porque o Nino não estava melhor que o Nino. O Adrielson ontem, eu vi o primeiro tempo, só no primeiro tempo, não vi o segundo tempo, tá, gente? Mas só no primeiro tempo ele tomou 4 bolas nas costas, 4 ou 5. Fez uma falta para cartão que o Daron, que tá pitando mal a beça, não deu, né? Não deu algumas faltas, não deu alguns amarelos, né? Para falar a verdade, durante o jogo. Ele puxou o jogador do América Mineiro, uma falta para amarelo, tomou o drible no golaço do Benítez, né? Na jogada do gol do Benítez. Teve muito mal ontem na cobertura, falhando muito. Vamos dizer que é porque ele viajou, né? Nem jogou, mas viajou, voltou e tal. Falhou, né? Então, veio muito mal ontem. O Botafogo fez aí 2 gols aí com o Júnior Santos, 2 gols da mesma forma. Ganhou o jogo, tá líder, tá aí esperando os jogos de hoje, né? Do Flamengo e principalmente do Red Bull, para ver como é que vai ficar a diferença aí. Mas o campeonato praticamente aí, Botafogo voltando a jogar seu futebol, tá praticamente decidido. A briga mesmo do campeonato é lá embaixo, lá no Z4. Que o Corinthians está perto do Z4, em falar nisso, né? A diferença de pontos é muito pequena. Do Internacional, que perdeu ontem, para o primeiro na zona de rebaixamento são apenas 2 pontos, né? Então a briga vai ser boa aí até o final do campeonato. O rebaixamento agora está com Goiás, Bahia. Deixa eu ver se eu estou falando certo. Eu vou ver aqui para vocês. A tabela na zona de rebaixamento, como a gente estava falando, abre aqui com o Santos com 30 pontos, né? Joga hoje contra o Red Bull Bragantino. Goiás com 30, Curitiba que perdeu ontem para o Cuiabá, que
Foi uma boa vitória para o Cuiabá, se livra aí lá na parte de baixo da tabela. O América Mineiro perdeu o Botafogo com 18, né? O Curitiba com 20, o América Mineiro com 18. Mas olha só, o Vasco tá fora, tá com 30, né? O Santos empatando hoje, passa e bota o Vasco novamente na zona. Corinthians tem 31, tá um ponto aí da zona de rebaixamento, precisa muito do resultado, deve vir para cima da gente, buscando a vitória. Cruzeiro, que joga contra o Flamengo hoje, também está com 31, também deve buscar a vitória contra o Flamengo no Mineirão. O Bahia está com 31 e 13º está mais acima. O Internacional que perdeu ontem com 32, né? E o São Paulo em 11º com 35. Então 2 pontos do Inter, 12º, e o Santos, né, que é o 17º. Se o Santos empatar ou ganhar hoje, né, seria 2 pontos do Vasco, que seria o 17º. E do São Paulo, que é o 11º, para a zona são 5 pontos. Pouca coisa aí, o São Paulo aí tem que tomar cuidado, mesmo sendo campeão da Copa do Brasil, já estando na Libertadores. Periga aí, ainda tem mais alguns jogos aí pela frente, né? Então, complicado. Como eu falei, o Fluminense vem de uma derrota para o nosso rival. Eu falei, a derrota da ressaca da classificação da Libertadores, um jogo muito tenso, muito disputado, onde tivemos algumas falhas. Eu vou postar o vídeo aí que eu falei para vocês sobre o jogo contra o Botafogo, o jogo da seleção brasileira contra a Venezuela, um parâmetro entre os dois jogos. Fluminense realmente, né, não jogou bem, né, parecia que estava de ressaca, mas também não pode jogar tão mal, né, contra o nosso adversário, que perdemos todos os jogos esse ano, para falar a verdade, sobre esse adversário que não acontecia desde 61 mais ou menos, né, no mesmo ano perder todos os jogos por rival. E perdemos de 2-0, né? Tivemos a data FIFA, esperamos que eles tenham treinado na data FIFA, porque toda data FIFA que a gente vai tem muito mais folga do que treinamento. Aí as pessoas falam, mas eles têm que folgar, eles têm que estar para família. Cara, eu sou sincero, são 3 paradas já. Todas elas têm que folgar muito. A gente precisa recuperar jogador, a gente precisa recuperar o bom futebol, precisa recuperar principalmente para uma final de Libertadores, aquela intensidade de jogo que a gente não está tendo. Na marcação, pressão alta, fazendo o time errar lá no campo de defesa, recuperar a bola e já está no ataque. Então, realmente, muita folga. Já é o Marcão fazendo treinamento, nada contra o Marcão, não é o técnico Fernando Diniz, mas ele sabe já o estilo de treinamento que ele deve fazer. O Fluminense fez, né? Mas eu acho que muita folga. O Fluminense não volta bem depois da data FIFA. Geralmente o primeiro jogo não é bom, né? Mas esperamos que agora essa sequência após a data FIFA seja melhor, que o time esteja recuperado, independente de quem joga ou não, quem está com lesão ou não. Então vamos lá, 27ª rodada, Maracanã, 9h30, Fluminense aí brigando pelo G4, como eu falei, e o Corinthians buscando sair do Z4, como eu falei. No primeiro turno perdemos, né, por 2-0, um jogo ridículo, né? O Corinthians estava muito mal na tabela, como está agora, né, e ajudamos o Corinthians. Esperamos que não ajudemos hoje, né, porque todo time que está mal, está lá embaixo, precisando crescer, a gente perde, né? Sport TV Premier transmite um jogo, o GE em tempo real, escalações prováveis do Fernando Diniz, né? Fernando Diniz não tem o Nino, com entorse leve no joelho esquerdo. Fluminense com certeza deve ter o Marlon no lugar dele, o zagueiro é o substituto natural, né? Eu poderia optar por David Braz, mas acho difícil. Ele também sofreu também um entorse leve no joelho esquerdo, não jogou nem contra o Inter, né? E o John Arias, né? O André quase não jogou na seleção, mas o John Arias jogou na seleção, então é dúvida para o jogo de hoje. Talvez ele poupe o John Arias, né? Com medo de algum problema futuro. O John Arias que vem se recuperando daquela... Mal ou bem, ele não jogou tão bem contra o Inter, mas foi fundamental na classificação. Mas ele teve aquele entorse no tornozelo direito, se vocês lembram, né? Se recuperou até mais rápido do que esperado. Então, para a escalação, Fábio, Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo e Marcelo. André ou Martinelli, mas o André deve ser titular. Alexander e Ganso. Ganso joga, hein, gente? Ganso está escalado. Kenan, John Kennedy e Cano. O Arias talvez fique no banco, né? Não deve ser relacionado de início. De repente, os pendurados do Fluminense. Diogo Barbosa, Marcelo, Lima, Ganso, o auxiliar Eduardo Barros, Wagner Bertelli, preparador físico também, pendurado. O Corinthians tem alguns desfalques também para jogar contra o Fluminense. Os 2 titulares, Luca Veríssimo, que está suspenso pelo 3º amarelo, e Gabriel Moscardo, que sofreu torção no tornozelo, além de Giovani, transição para o campo,
e da dupla Matheus Donelli e Guilherme Biro com a seleção brasileira no PAN. Por outro lado, são dois reforços aí, Bruno Mendes e Matias Rojas, que disputaram os jogos das eliminatórias da Copa por Uruguai e Paraguai, volta ao time, né? Se junta à delegação no Rio de Janeiro e devem ser titulares. Provável escalação do Mano Menezes, né? Cássio, Fagner, Bruno Mendes ou Caetano, Gil e Fábio Santos. Michael, Fausto Vera e Renato Augusto. Rojas ou Gustavo Mosquito, Romero e Yuri Alberto. Esse é o provável time do Corinthians, né? Que vem aí ao Rio de Janeiro fazer esse jogo aí pela 27ª rodada contra o Fluminense. Os pendurados no Corinthians: Biro, Caetano, Cássio, Fausto Vera, Matheus Bidu, Michael, Rony e Juan Oliveira. E vamos falar de arbitragem. Eu não gosto muito de falar de arbitragem, porque é chover no molhado, né? Todo mundo reclama de arbitragem, não tem jeito. O futebol brasileiro, infelizmente, está uma decadência. O VAR veio para atrapalhar mais o futebol do que ajudar, pelo menos no Brasil, tá, gente? Tô falando fora não, que fora é bem utilizado. No Brasil é uma zona. Paulo César Giovanelli. Janovelli, perdão. Minas Gerais, FIFA, né? Os assistentes eu não falo, porque eles assistem ao jogo, então para que eu vou falar dos assistentes? Quarto árbitro também não precisa. O Rafael Trace é o VAR, né, de Santa Catarina. Ele estava em algum jogo do VAR ontem que eu falei aqui, só não lembro qual foi o jogo. Não sei se foi Goiás e São Paulo, Curitiba e Cuiabá, não lembro. Mas o Trace estava no VAR ontem, está no VAR hoje no Rio de Janeiro, está ganhando um cascalinho. Esperamos que faça pelo menos uma boa arbitragem, né, gente? Hoje vai ter festa no Maraca, ainda não sei se eu vou. Tô até com uma carona aí para daqui a pouco confirmar a carona, né? O jogo é 9h30, então a van da faculdade sai geralmente 5 horas antes, 4 horas antes, 4 ou 5 horas, nem lembro. Então deve ser umas 4h30, né? Então tô esperando aí ver se tem uma vaga, né? O ingresso já tá garantido, né? Então vamos ver aí se eu consigo a vaga para descer, senão fica muito difícil de eu subir depois, né? Porque de Vassouras ao Rio é complicado. Se eu não tiver a van, é difícil o ônibus, a locomoção é difícil. Aí eu chegaria em casa praticamente de manhã, aí não dá, né? Tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, não dá. Então, tamo junto até o pós-jogo. Se Deus quiser, um bom pós-jogo, né? Vamos falar de coisas boas. Se Deus quiser, o Fluminense rendendo melhor, até com seus reservas, botar o time para jogar, gastar o time nesses dois jogos, principalmente agora, né? Que teremos aí em sequência, para ver como é que tá o rendimento do time, como é que tá saindo o time, né? O futebol, aquele futebol que todos nós gostamos de ver, aquele futebol que apareceu até aquele 5-1 contra o River Plate. Então, tamo junto. Vamos bem comigo, canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da Torcida Tricolor. Como eu disse, não deixe de comentar, de compartilhar, de se inscrever, de visualizar. Tamo junto, até o próximo vídeo. Não esqueçam, vou postar o vídeo que eu te falei do jogo entre Botafogo e Fluminense, Seleção Brasileira e Venezuela. Tem algumas coisas legais entre os dois jogos. Tamo junto.